vamos divulgar a live. Professor, eu queria que o senhor falasse o seguinte, né? O senhor discorresse um pouco, porque eu sempre falo aqui do canal, no canal de você, falou, gente, o target é 2024. Mas eu gosto de ouvir, eu queria ouvir a visão do senhor, porque o senhor conhece efetivamente os Estados Unidos, né? Como é que o senhor está vendo aí a influência das eleições americanas, enfim, o microfone é seu. Pois é, o problema é como é que o Biden vai aceitar uma solução de pacificação que possa ser apresentada na campanha eleitoral como uma derrota do Biden pelos seus adversários republicanos, notadamente o ex-presidente Trump, que parece que vai ser o adversário, né? Ou pelo menos é o que mais tem apoio no eleitorado republicano. É importante notar o seguinte, para entender a dinâmica política americana. Quem armou essa confusão na Ucrânia foi o governo Obama. Sim. E antes do Obama, outros presidentes. Mas ali que se agravou o problema quando os americanos estimularam aquele golpe, aquela revolução colorida em 2014. Sim, o Maidan. Em Maidan, né? Então veja o seguinte, os americanos, o Trump poderá dizer, ou outro candidato republicano poderá dizer, que o que nós estamos vendo hoje é o fracasso daquele processo que começou lá atrás no governo Obama, quando Biden era vice-presidente, quando a Victoria Nuland era também assessora importante do Departamento de Estado. Essa senhora que é uma das principais articuladoras de confusões em vários países, né? Então, veja, os democratas, quando atuam em política internacional, são tão ou mais imperialistas, mais do que os republicanos, né? Então, o Biden está lutando para preservar o seu legado. Ele pode até tentar se eleger com base em um possível melhor desempenho da economia, mas a parte internacional não está indo bem para ele. A Ucrânia não está indo bem na guerra, ele saiu de maneira atabalhoada do Afeganistão, anteriormente, né? E as intervenções militares da OTAN em vários países foram um fracasso também. O Iraque é um fracasso, a Síria é um fracasso, a Líbia é um fracasso, né? Sobretudo para os próprios países, mas também para a estratégia americana e europeia, né? Então, há um legado muito problemático para convencer o eleitor americano, né? E o eleitor americano está começando a se perguntar para que nós estamos financiando pesadamente, armando pesadamente um país. O que nós vamos fazer lá? Meu Deus do céu, né? Por quê? Veja, você vê, o Putin disse recentemente, não sei com que grau de sinceridade, que em determinado momento ele propôs, isso há muito tempo atrás, no início da gestão dele como presidente, a entrada da Rússia como membro associado da OTAN. E nem consideraram. Mas por quê? Por que a OTAN tinha que se mover na direção da Rússia? Aí eu vou dizer uma coisa que pode ser superficial, que tem a ver com uma noção muito duvidosa, que é a noção de caráter nacional. A minha percepção do caráter nacional americano é que eles têm uma mentalidade adversarial. Eles precisam do inimigo externo. A coesão americana é frágil, a nação americana é frágil, e ela se constrói a partir de uma hostilidade contra algum inimigo real, ou parcialmente imaginário, né? Já foi a União Soviética, né? Já foi o Japão, lembra? O Japão, não só antes da Segunda Guerra, mas o Japão agora com potência econômica até os anos 90. Depois foram os islâmicos, né? Depois do 11 de setembro foi uma guerra contra o Islã, né, professor? Contra o Islã, uma guerra que lembrava a retórica das cruzadas, né? Agora é a China também, o Putin, a Rússia, a China, eles estão sempre comprando briga, sabe? Comprando briga, eles são um país militarizado, sabe? Um país com mentalidade militar, no mau sentido, sabe? No sentido de não militar como fator de defesa, mas o militar como fator de agressão externa, sabe? Eu uma vez fui na formatura de um sobrinho nos Estados Unidos, eu morava lá em Washington, fui até Notre Dame para a formatura de um sobrinho. A formatura era muito grande, a universidade formando muita gente, sabe? E em determinado momento o locutor, eu até conto isso no meu livro, se não me engano, o locutor diz assim: eu queria homenagear os nossos veteranos de guerra, pedindo a todos os veteranos aqui presentes que se levantem. Aí os veteranos se levantaram muito, sabe? E foram recebidos com
aplauso caloroso da plateia, sabe? A plateia emocionada aplaudiu intensamente aqueles veteranos de idades diferentes que se levantaram ali para receber homenagem, sabe? Então é um país com essa mentalidade, né? O que é bom, porque eles defendem os seus interesses. O que é ruim nisso é que os americanos têm uma noção pouco construtiva das relações internacionais, sabe? Vou lhe dizer, por exemplo, no Fundo Monetário, às vezes eu estava de acordo com um americano, com meu colega americano, minha colega era uma mulher até americana, mas era difícil trabalhar com eles em aliança, mesmo quando nós estávamos de acordo, porque eles não têm hábito de trabalhar em aliança, eles têm hábito de ditar, sabe? De ditar princípios, ditar objetivos. Eles têm uma noção totalmente ilusória do mundo. Quando o americano fala comunidade internacional, comandante, o que ele está pensando? Comunidade internacional é Estados Unidos, Europa, Austrália, mais alguns, Japão, em parte, né? E mais alguns pequenos países aliados a eles. Só. Isso que é comunidade internacional. América Latina, África, Ásia, Rússia não fazem parte disso, entende? Não fazem parte do que eles realmente entendem como civilização, sabe? Então nós temos que ter noção que nós temos conflitos civilizacionais aí ocorrendo no mundo, né? A China é uma civilização, a Rússia é uma civilização, o Brasil é uma civilização. Nós temos porte, tanto que o Sérgio Buarque de Holanda e outros historiadores escreveram aquela maravilhosa coletânea sobre a história brasileira, que é a história da civilização brasileira, né? Que é uma obra de consulta obrigatória para os brasileiros, né? E para aqueles que querem entender o Brasil. História da civilização brasileira. Isso aqui é um mundo que os portugueses criaram junto com os africanos, com os indígenas, com as ondas de imigração europeia que vieram depois, com a grande imigração japonesa também. Olha, o Brasil é um país fantástico, né? Porque nós temos uma população de origem japonesa que é a maior do mundo depois do Japão. A população de origem libanesa é maior do que a população total do Líbano. E nós temos aqui, eu dizia para os meus colegas africanos lá no FMI, o Brasil é um país africano também. Vocês visitem, por favor, Salvador, vocês vão estar com a sensação total de estarem na África, que é uma cidade profundamente influenciada pelas raízes africanas do Brasil, entende? Isso nos dá o quê? Nos dá uma capacidade de compreender os outros países, por mais diferentes que sejam entre si, que os americanos e europeus não têm, entende? Quando, por exemplo, um brasileiro lida com o problema de um país em desenvolvimento que vai lá aos trancos e barrancos conseguir uma ajuda no Banco Mundial, no FMI, esse brasileiro que está lá, representando o Brasil, ele tem uma noção muito melhor do que significa para aquele país estar ali pedindo apoio. Porque nós fizemos assim, há não muito tempo atrás. Então o brasileiro entende muito melhor um africano, um asiático, um caribenho, um latino-americano do que um canadense, um australiano, um francês, entende? Nós somos muito mais próximos historicamente. Basta dizer, comandante, olha, no meu curto tempo de vida, qualquer um de nós vive pouco em termos históricos, né? Eu fui como membro do governo Sarney, participante da negociação em que o Brasil pediu um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, estou falando dos anos 80, eu era um jovem tecnocrata, e eu mesmo voltei ao Fundo Monetário em 2009 e negociei não um empréstimo do FMI ao Brasil, mas um empréstimo do Brasil ao FMI. Nós viramos credores do Fundo Monetário. Eu que fui devedor do fundo, virei credor do fundo, a mesma pessoa, no espaço de 30 anos, entende? Então, olha a mudança que houve no mundo. Brasil, Rússia, Índia, China se tornaram credores do Fundo Monetário Internacional. Se tornaram países que têm o objetivo de criar um banco de desenvolvimento próprio, independente, que é aquele que eu ajudei a fundar em Xangai, o novo Banco de Desenvolvimento. Então, são países que têm uma outra... Nós temos muito que aprender. Não quero dar a impressão aqui que eu estou contando vantagem, viu? Nós somos países ainda em desenvolvimento, temos muito a aprender. Não temos que ter arrogância de quem já sabe as coisas, viu? Não.
eu sou testemunha de como nós tivemos dificuldade de implementar essas iniciativas, viu? Professor. O presidente Lula, quando quis emprestar dinheiro ao Fundo Monetário, foi chamado, né? Houve um esforço no meio daquela crise financeira, os americanos e os europeus procuraram a China, procuraram o Brasil, país com reservas altas, para emprestarem dinheiro ao fundo. Eu fui contra, tentei convencer o presidente a não participar. E ele disse, não, eu vou participar. E ele estava certo. O Lula estava certo e eu estava errado. Porque o Brasil, ao fazer esse empréstimo, e de uma maneira bem construída, bem negociada, eu ajudei a negociar, deu um passo para a cidadania global, digamos assim. Não vamos dizer cidadania global, mas para a influência global que nós não tínhamos antes como país apenas devedor do Fundo Monetário, entende? Então eu tenho muita confiança no nosso país, apesar das nossas dificuldades, que são muitas, nossas carências, que são muitas, nosso atraso social, que é enorme, né? As injustiças que são gritantes, entende? Apesar disso tudo, eu acho que nós temos um potencial que está na alma do brasileiro, sabe, comandante? Eu pude ver, assim, lá fora, em Xangai, em Washington, os brasileiros que trabalhavam comigo tinham qualidades extraordinárias. Às vezes não eram os melhores em termos de formação acadêmica, mas tinham uma inventividade, uma flexibilidade, uma criatividade que os europeus, os americanos, nem sempre mostravam, sabe? Os chineses, por exemplo, são ótimos, disciplinados. Aquilo é um exército, né? A nação que toma conta do exército. Mas eles não têm a criatividade que o brasileiro tem. Não tem. A iniciativa, a independência de raciocinar. Nosso jeitinho consegue fazer muita coisa, né, professor? Não é mais que o jeitinho, é a imaginação, sabe? A sutileza de ver diferenças, de ver possibilidades, sabe? Não é apenas o famoso jeitinho. E eu tenho, assim, muita satisfação de ter a maior parte dos brasileiros que trabalharam comigo em Washington, Xangai, não todos, evidentemente, mas a maior parte se destacava no Fundo Monetário, se destacava também em Xangai, entende? Nos BRICS.